Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, conforme prometido no outro vídeo, tá? Que inclusive é o título desse vídeo, é hora de separar as crianças dos meninos, filho, porque chegou a hora da explicação de Apocalipse 12, e por incrível que pareça, esse também é um vídeo de manutenção. Mas antes de ler essa leitura, que agora eu tô lendo o capítulo todo, tá, irmão? Orientação do ardor. Deixa eu explicar uma coisa que eu não consegui explicar direito, só para arrematar o assunto do vídeo anterior, tá? Eu vou contar uma pequena historinha aqui rapidinho. O filho de um grande amigo meu, que faleceu, tá? Conheço desde pequeno, eu que ensinei ele, assim, as primeiras coisas a dirigir. Tá me entendendo? Então eu ensinei todos os fundamentos básicos. Eu sou uma pessoa muito cri-cri com esse negócio de direção, tá? Eu me sinto nu se eu sair, por exemplo, com um carro, mesmo que se for aqui para perto, para o colégio, para a padaria, para o mercado, sem um cinto de segurança, tá? Depois da resolução do Detran de você andar com os sinais, os faróis acesos, eu ando com os faróis acesos, então eu sou uma pessoa que eu cumpro todas as leis de trânsito. Eu sou uma pessoa com direção defensiva. A minha primeira carteira foi de moto, então eu respeito muito a moto no trânsito, entendeu? Porque eu sei como é que a moto ela é vulnerável. E um belo dia, vocês vão ver onde essa história vai dar, tá? Ele, tipo assim, ele se adiantou muito, né? Na direção, ele aprendeu a dirigir. E ele pediu pro tio dele complementar as aulas. Aí eu tava passando, o tio dele tava ensinando a estacionar. Aí eu parei para ficar olhando o desempenho dele. E ele alinhou certinho o carro e estacionou na calçada, só que ele não ligou a seta. Aí eu dei um grito, falei, ô querido, você não ligou a seta. Aí o tio dele ficou bravo, falou assim, pô, tu tá atrapalhando o cara. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês dois aqui. Se você está manobrando, que é o teste final da direção, tá, irmão? Pra você tirar sua carteira é o teste final da direção. Se você errar, na minha época, eu não sei como é que tá hoje, tu pagava uma taxa de R$100, um outro Duda lá, e esperava mais 15 dias para remarcar a prova prática. Senão a tua carteira não sai. Eu cheguei para ele e falei assim, querido, olha só, você tá o quê? Aprendendo a estacionar. Você não ligou a seta. Se você não ligou a seta, não adianta porcaria nenhuma isso que você está fazendo. Desce do carro e vai andar de Uber e vai andar de ônibus. Porque eu tenho uma pessoa conhecida da família que foi fazer teste para direção e foi reprovado 2 vezes porque não usa seta. E uma vez eu dando uma carona para ele falou assim, ué, Ricardo, você liga as setas nessas ruazinhas daqui? Aí eu tive que explicar para ele com dados, que eu sou uma pessoa com muitos dados. Eu falei assim, querido, deixa eu falar uma coisa para você, 90% dos acidentes de trânsito acontecem em vias que as pessoas consideram normais, residenciais, entendeu? Porque quando você pega uma estrada, para você ir numa praia, para você ir numa região litorânea, todo mundo vira motorista, todo mundo bota cinto de segurança, todo mundo faz revisão do filtro, do óleo, todo mundo calibra o pneu. Aí nas ruazinhas eles pensam, não, eu tô na ruazinha, seu querido, o perigo é esse. Mas por que eu tô falando isso? Irmão, se você não sabe o básico, não adianta você querer ir pro avançado. Porque Deus, a palavra de Deus, ela me ensina que ele não pula etapas, meus amados irmãos. Então tem coisas que são mínimas. Por isso que quando você vai adentrar num emprego que paga bem, eles têm umas exigências mínimas de escolaridade, experiências, coisas assim. Por quê? Para a pessoa não ficar dando dinheiro, né? Você está contratando um funcionário, ele está contratando um funcionário para ajudar a crescer a empresa e ele tem que parar o dele para ficar te ensinando coisas básicas. Tu tá me entendendo? Eu botei um texto no Facebook que depois de 48 anos, o jornal The Washington Post dos Estados Unidos, ele anunciou que não iria mais apoiar um candidato democrata. Para quem não sabe, democrata é a esquerda de lá e os republicanos é a direita. O Donald Trump é republicano e a Kamala Harris é uma democrata. Mas o curioso é que o Washington Post, ele divulgou isso depois de uma pesquisa, meus amados irmãos. Diz que só apenas 31% dos americanos acreditam na velha imprensa. Você que acredita na velha imprensa, você que vai correndo para tomar vacina aí,
Antes, deixa eu fazer uma parte antes que eu me esqueça. O recado que eu vou dar agora é para você, YouTube, tá? Pro YouTube, esse próprio canal que eu pago para vocês R$20 por mês para ter meu YouTube Premium para assistir vídeo sem propaganda. Eu vou mandar um recado para vocês, tá? Eu tava vendo fazendo um gerenciamento dos meus vídeos lá e vocês censuraram um de novembro do ano passado na surdina, dizendo que eu estava fazendo informações médicas falsas. Eu vou falar para vocês, aqui não tem notícia falsa. Aqui eu vejo canais alternativos e doa a quem doer, tá bom? Essa picada aí já está sendo comprovada, que ela causa miocardite, problemas sérios. Se quiser derrubar esse vídeo, pode derrubar, meu querido. Se Deus permitir, vocês derrubam. Se Deus não permitir, eu não posso fazer nada, tá? Tá causando sim. A mentira instituída por bilionários, pela mídia, está caindo. E se você ainda está participando disso, eu não posso fazer nada. A verdade vai vir à tona, de uma maneira ou de outra. Tá bom? É um recadinho que eu tô dando para vocês aí, porque, irmãos, eu não aguento. Eu não aguento. Eles falam que a notícia é falsa, mas não fala por quê. Agora tem estudos sérios mostrando isso aí. Que isso foi uma fraude. É uma fraude e acabou. Eu não vou ficar aqui dourando pílula não, escolhendo palavra não, tá, querido? Se quiser derrubar, pode derrubar. Tá, irmão? Causa uma revolta, irmão. Sabe por quê? Porque você tem que ficar escolhendo palavra para falar a verdade. Porque quem domina isso tudo, quem manda nos algoritmos, agora eles me deram uma derrubada aí também nos algoritmos, poucas visualizações. Eu não tô nem aí, querido. Eu não sou monetizado mesmo. O meu público, ele é fiel. Vocês aí que estão ouvindo aí, são 4, 5, 6, no máximo 10 pessoas, mas para mim tá ótimo, tá ótimo. Se você visualiza e não curte, não compartilha, tá ótimo também. Pelo menos você tá tendo acesso ao conteúdo. Aqui não tem notícia falsa, não. Então eles fizeram uma pesquisa lá, a Gallup, lá dos Estados Unidos, e diz que apenas 31% dos americanos acreditam na imprensa. Na imprensa, tá? Ou seja, eles acreditam mais em políticos locais do que a Suprema Corte Americana, do que os governos estaduais americanos, do que a presidência dos Estados Unidos e a imprensa. Só que se você fizer isso aí, eles estão falando de pessoas. Se você pegar pelo espectro de direita e esquerda hoje, menos de 8% de uma pessoa de direita acredita na mídia. E isso é uma excelente notícia, meus amados irmãos. Apesar do anticristo vir surfando nisso aí. Então, não sei se os irmãos sabem, mas o The Washington Post, ele tá por causa disso, por causa dessa posição política descarada, igual a Globo faz aqui, que ele vai fazer um debate entre presidente, aí chamou o Lula, aí o William Bonner já foi falando, o senhor não deve mais nada à justiça. Quem falou isso pro William Bonner, que ele não deve mais nada à justiça? Que ele não foi inocentado. Então, é uma coisa parcial, é uma torcida para um lado político, escancarada. E depois eles ficam reclamando que não tem credibilidade. Então, por causa dessas posições, o The Washington Post, ele quase foi à falência. Quem salvou o The Washington Post? Jeff Bezos, o mesmo dono, o bilionário, visionário, tá? Esse homem é muito inteligente, dono da Amazon. E do Prime Video, como vocês conhecem, que é da Amazon. A Amazon também é uma grande loja de departamento. Ele é uma espécie de super Magazine Luiza e supermercado livre lá dos Estados Unidos. Tá? Então ele comprou o The Washington Post. Ele estava na falência. Então ele assumiu. E o chefe de opinião desse jornal pediu demissão semana passada, segundo ele, dizendo que para não se curvar a provável vitória de Donald Trump. Irmão, a vitória de Donald Trump vai mudar o mundo inteiro. Até porque eu já expliquei que Trump é trombeta e ele prepara o caminho para o anticristo. Você tá me entendendo? E o anticristo ele vai vir como uma coisa boa, ele vai vir consertando, entre aspas, essas coisas todas. Você tá me entendendo? E esse Jeff Bezos, ele fez um editorial dizendo que esse negócio de você manipular a notícia, principalmente na área política, não dá mais certo no mundo. Irmãos, tudo está convergindo com as profecias. Não está mais dando certo. Então ele tomou essa decisão, não é porque ele é bonzinho não, irmão. Porque ele acordou e falou assim, ih, rapaz, esse negócio de furada de ficar enganando os outros aí não vai dar certo não. É porque ele está falando óbvio, se eu quiser restaurar um pouco de credibilidade do The Washington Post, eu vou parar de falar de política, é isso que ele está falando.
É a mesma coisa que eu falo de vocês. Se vocês não entendem de política, não fale de política. Mas também não proíba quem entende de política. Entendeu? Porque tem muitos mentirosos, aproveitadores, oportunistas, mentirosos, que eles só vêm para atrapalhar, são em Sambalate e Tobias, irmão. A gente vive nessa terra, não é pecado você entender, estudar política, não. Porque você está vivendo nessa terra, mas o seu foco tem que estar na palavra de Deus. Dito isso, tá, irmão? Demorei 10 minutos para essa introdução. Vamos lá no ponto a ponto, com Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eis então que surge no céu um portentoso sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem é a mulher, irmãos? Na Bíblia, é a igreja. Por que ela estava vestida de sol, irmão? Porque ela estava resplandecente. Um dos epítetos de Jesus Cristo na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, é a estrela da manhã. Então, é uma igreja que está com Cristo. Vai pegando as referências. E com a lua embaixo dos pés. Olha só, quando Deus criou, em Gênesis, acho que é o capítulo 3 ou o capítulo 1? É o capítulo 1. Ele criou o sol e a lua no quarto dia. O sol, ele não fala sol e lua, ele fala os dois, que se diz, os dois luzeiros, né? E a Bíblia teve esse cuidado, porque o sol seria o deus dos egípcios lá na frente, para já não ter idolatria no começo. Ele fala dois luzeiros, um maior, que é o sol, para governar o dia, e um menor, que é a lua, para governar a noite. Então a lua, ela governa a noite. A noite, na Bíblia, fala de trevas. Então, se a mulher, que é a igreja, tem a lua embaixo dos pés, é porque essa mulher está pisando na cabeça da serpente, que representa as trevas. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Ela estava grávida, versículo 2, né? Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. Essa passagem, ela fala de Maria, mãe de Jesus, também. Só que mulher é igreja, e como eu te falei, que ela é grávida, se lembra de Lucas 21 e Mateus 24, ai das grávidas nesse dia? Por que grávida? A mulher é a igreja. E criança é a obra de Deus. Quando o primeiro filho de Davi, aquele adultério, aquilo foi um adultério que ele teve com Batseba, mandou matar o amigo, né? Pra ficar com a Batseba, o primeiro filho dele morreu. Você tá me entendendo? Ele até tentou, aí ficou vários dias orando, porque ele tinha fé, pensando que Deus ia ressuscitar a criança, mas Deus não ressuscitou. E ele levantou e foi viver a vida. Ali aquela passagem está mostrando que quando uma obra começa no pecado, ela tem que morrer. Então criança, ela é obra de Deus. E estava sendo gerada na igreja. A igreja com a obra de Deus, irmão. E de repente apareceu um outro sinal, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Essa explicação de cabeças, de 7 cabeças de chifre, ela é muito longa, tá? E como aqui o negócio é informal, o estilo dos vídeos é informal para que você entenda na mais praticidade possível, vai ser como uma leitura dinâmica. Então essa parte das coroas, de colinas, as coisas eu vou dispensar, tá, irmão? Mas tem vários estudos na internet, inclusive do nosso pastor Elvis Guimarães, muito bom sobre isso. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, a qual arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. A sua cauda arrastou um terço da parte do céu. Quando Satanás se rebelou, a história dele está em Ezequiel e está também no livro de Jó. Ele conseguiu. A pessoa não para ver, pensa que aquele assunto é incompleto. A gente tem que sempre fazer a pergunta lógica. Por que Satanás se rebelou? Muita gente pensa que ele só fez fofoca porque ele não gostava de Deus. Ou simplesmente pelo fato simplista de ele querer o lugar de Deus. Mas não foi isso, meus amados irmãos. Num estudo mais aprofundado das escrituras, principalmente dos profetas maiores, você vai ver que Satanás, ele queria governar a Nova Jerusalém, que já estava pronta para nós, já desde aquele tempo. Antes da fundação do mundo, por isso que a palavra de Deus diz isso. Então ele estava certo, ele estava crente. Pule de 10,
que ele ia governar a Nova Jerusalém. Só que Deus, ele sonda corações. Você tá me entendendo? Então, como Deus proibiu, ele começou a criar contenda lá no céu. Aí é que a pessoa só pega essa parte da história daí. Entendeu? Ele começou a criar contenda. Então, com isso, com essa rebelião, a palavra de Deus diz que lá em cima existe miríades e miríades. Isso aí é advérbio de quantidade. Ou seja, tem bilhões de anjos no céu. Assim como também tem milhares e milhões, miríades de demônios também na terra. Não se dá para saber o certo. Quem sabe essa conta correta é Deus. Tu tá me entendendo, irmão? Só que a gente usa a porcentagem nesse caso. Então, por isso que eu uso. A cada 10 anjos que tinha no céu, 3 foram na conversa fiada de Satanás e 7 permaneceram fiéis a Deus. Tá entendendo? 1/3. Então ele conseguiu arrastar com ele, porque não foi Satanás só que desceu. Foi ele e 3 a cada 10 anjos. E ele estava, o dragão posicionou diante da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar seu filho assim que nascer. Irmão, tanto uma igreja, mulher, como você, a sua vida, quando você começa a fazer a obra de Deus, o diabo se posiciona. Tá me entendendo? Ele se posiciona para acabar, primeiro te desanimando, primeiro descredibilizando a palavra e, por consequência, a obra, e no final ele parte para o ataque. Versículo 5. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Está falando de Jesus Cristo, na referência a Maria também. Quando ele fala cetro de ferro, porque era um costume do rei. O cetro, ele veio já na época do reinado, depois de Juízes. Antes, esse objeto era um cajado de Moisés. Ambos, cetro e cajado. Tu vê que no livro de Esther, ele aponta o cetro. Você só podia falar se o rei apontasse o cetro para você. Quer dizer, autoridade dada por Deus. Então, quando fala que Jesus, né, que é o Cordeiro de Deus, que regerá as nações com cetro de ferro, ele está dizendo que a autoridade dele é inquebrável e é dura contra os desobedientes. Ele está falando o seguinte: a minha lei não há corrupção, não tem como ela ser alterada nem mudada por um poder superior, porque eu já sou o poder superior. É isso que ele está falando. E graças a Deus, irmão, esse governo será de justiça, porque quando um poder superior é corrupto, aí vira uma ditadura. Que o anticristo, Deus vai permitir ele exercer um pouco dessa ditadura, mas por pouco tempo. Se você parar para ver, irmão, em relação a ditaduras igual da Venezuela e de Cuba, o governo do anticristo vai ser muito rápido. Eu não sei por que as pessoas têm tanta preocupação. O governo dele vai ser muito rápido. E 3 anos e meio de vantagem para todo mundo. 3 anos e meio duro para os cristãos, mas 3 anos e meio, irmão. Eu tô com 48, vou fazer 49. Tem gente aí de 70, 60. O que é 3 anos e meio? E ainda protegido por Deus ainda por cima. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse pelo período de 1260 dias. Esse versículo aqui é que separa as crianças dos meninos. É que separa os medrosos dos que têm fé. Deserto fala de quê, irmão? Local de luta. Isso aqui também faz referência a Goze, no livro de Êxodo, tá? Preparado por quem? Por Deus. Tá me entendendo? É um lugar no deserto. Agora, olha só. Não leve para literalidade, meus amados irmãos. Não é todo lugar que tem deserto. Assim como não é todo lugar que tem monte. Eu já expliquei, Brasília não tem monte. E nem todos os lugares são a Judéia. Mas são locais, são exemplos que Jesus usa para ilustrar como é que vai ser a mecânica daqueles dias. Então, aqui mais uma prova. Por isso que Jesus não manda vocês tocar alimento nessa hora. Porque Deus é que prepara o lugar. Esse preparo também é espiritual. Não quer dizer que você vai para um deserto literal, irmão. Que esse deserto pode ser dentro da sua casa também. Que a chuva serode, ela vai vir em cima de você também. É uma armadura de Deus. É um contra-ataque de Deus para você poder resistir a tanta perseguição, ainda mais tecnológica. Para que se sustentasse pelo período de 1260 dias. Bota isso na calculadora, vai dar 3 anos e meio, que é os 3 anos e meio finais depois que ele quebrar o acordo de paz.
Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus exércitos de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, esses não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar no céu. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra, aquilo que eu estava explicando há pouco. Não tá me entendendo? E olha, eu vou falar, hein? Aqui está dizendo que houve uma batalha ferrenha. E essa batalha vai se repetir lá na batalha do Armagedon, que a gente chama. Ou seja, ele está dizendo aqui que o que vai vir contra você não é coisinha pequena, não. É coisa grande. Por isso que Deus tem que dar as armas adequadas para não ficar desequilibrado o confronto, entendeu, meus irmãos? Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eu vou explicar uma coisa aqui, meus amados irmãos, que tem a ver com isso aqui. Aqui o Satanás ele ainda é chamado de acusador. Você preste atenção que no livro de Jó, no começo do livro de Jó, no capítulo 1, ele mostra um Deus no alto e Satanás também no alto, depois que ele foi expulso. Preste atenção nisso. Porque Deus pergunta assim: da onde tu vens? Ele fala assim: eu vim de passear a terra, de passear pela terra. Por que Satanás estava na presença de Deus lá em cima no alto, se ele ainda foi expulso? Você vê que no livro de Daniel, o próprio anjo Miguel ele fala assim: olha, assim que você orou, Deus ouviu, mas houve uma batalha para entregar. A oração foi como uma mensagem, só que houve uma batalha nos céus. Então, por que tinha Satanás ainda lá no céu? Preste atenção nisso, entendeu? Aí demorou vários dias para chegar a resposta, porque houve uma batalha no céu, tá? Tem um texto no Apocalipse que diz que o diabo, ele foi lançado com fúria. Ele estava com fúria porque sabe que foi por pouco tempo, nesse momento, que é nos últimos dias. Porque o Satanás é aquele chamado de acusador. Por que ele frequentava o céu? Porque quando uma oração de um cristão chegava, a função dele é de acusador. O cenário muda ali para tribunal. Você vai ver muitas passagens na Bíblia fazendo uma alusão ao direito, a tribunais, essas coisas assim. Por exemplo, você vai ver João falando que se você pecar, Jesus é o nosso advogado no céu. Você vai ver trechos falando que Deus é o supremo juiz. Então, se tem um juiz, se tem um advogado, para um processo correr normal na justiça, tem que ter o acusador. Então, quando você orava ao Senhor, o diabo ele entrava num cenário hipotético e falava assim: olha, você não pode atender essa oração porque ele está em pecado. E a tua palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, por isso que Deus ele foi ao extremo, né, de sacrificar seu filho único, apesar dele ser contra o sacrifício do ser humano, para que essa cédula, essa acusação de Satanás fosse rasgada. Então, com o final dos tempos, por força das profecias, Satanás perdeu esse poder de frequentar os céus. Você está me entendendo, meus amados irmãos? E com isso ele criou, como ele perdeu o poder de vigiar a gente lá de cima, ele criou os olhos dele. O que tu acha que são os olhos dele? Vou apontar aqui, ó. Aqui. Os olhos dele é a câmera dos celulares, dos laptops e das webcams para PC. E as milhares de câmeras espalhadas na rua com reconhecimento facial. Então ele perdeu o poder de te olhar lá de cima, agora ele te olha de dentro da sua casa. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Então, ele perdeu esse poder. Por isso que ele ficou com fúria. Então ele criou os olhos dele. Aqui, ó, eu acho que está dizendo até aqui mesmo, ó. Ele está dizendo aqui, então foi expulso o acusador. A gente está nos últimos tempos, a gente está vivendo Apocalipse, tá? Ele não tem mais o poder de ficar passeando lá para cima e ficar conversando com Deus, nem com anjo nenhum, não, nem batalhando com anjo, não. O negócio é que agora é aqui embaixo.
Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Meus amados irmãos, aqui está dizendo claramente, esse versículo 11, que você, quando vem para Cristo, você está do lado vencedor. Então não importa o que vai acontecer. Deus garante na palavra dele, fiel e verdadeira, botando à prova toda a soberania dele, que ele vai ganhar. Essa guerra já tem um vencedor, e esse vencedor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então por que você tem medo? E está dizendo aqui, ó, eles não amaram mais, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Não foi o que Jesus disse? Aquele que tentar achar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É um resumo. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós que nele habita. Entretanto, ai da terra e o mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente colerizado, porque sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim, que eu estava falando ainda há pouco também. Ele está falando, celebrais, ó céus, e vós os que neles habitais. Irmão, não está falando só de anjo. A palavra de Deus diz que quando a gente tem fé e está caminhando com Cristo, nós somos cidadãos do céu. Ele está falando para você que está em Cristo, celebra que eu estou jogando o diabo agora, ele perdeu o poder de te vigiar do céu, ele pode criar a câmera do celular, pode criar tudo, mas celebra, porque se você for fiel a mim, ele está mandando você celebrar, é porque eu estou jogando ele na terra, porque o tempo vai se cumprir, e os tempos estão sendo abreviados, tá, meus amados? Quando, pois, o dragão viu atirado para a terra, o dragão se viu atirado para a terra, perdeu a capacidade de frequentar o céu, empreendeu forte perseguição à mulher que dera a luz ao menino, a igreja, que está com a obra de Deus. Então foram entregues à mulher 2 asas de grande águia, aleluia, Senhor. Tomara que dê tempo de explicar. 2 asas de grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que havia sido planejado no deserto, que está aqui no versículo 6, onde seria sustentado pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. Não é o que diz Daniel 12 também? Porque por incrível que pareça é o mesmo número de capítulo. Daniel 12, versículo 12. Um tempo, 2 tempos, um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Só fazer a conta. Você tá me entendendo, irmão? E por que a águia? Meus amados irmãos, tem muitos. Se você tem um livro apócrifo, se eu não me engano, é uma profecia. Agora eu esqueci o nome do profeta. Ele está dizendo de um sonho que Deus deu, negócio de águia. O símbolo dos Estados Unidos é uma águia, mas a águia era associada a cristã por causa de quê, meus amados irmãos? A águia, ele é um animal, inclusive que ela se manteve essa ordem, tá? Lá de Levítico e Deuteronômio, ela não está inclusa naqueles animais que desceram no lençol e Atos dos Apóstolos, no teto quando Pedro estava orando. Porque a águia, ela é associada ao seguinte, ela tem umas características, ela tem visão aguçada, ou seja, visão espiritual, tá? Ela tem um poder de frequentar embaixo. Você já viu aqueles vídeos do Discovery Channel que a águia pega a cobra? Sabe como é que ela acaba com a cobra? Ela não fica bicando a cobra embaixo, não. Ela desce, ela cata a cobra e ela leva para o alto. Quanto mais alto, né, mais pressão atmosférica, a cobra fica desorientada e a águia ganha. A águia, ela tem um poder de frequentar embaixo, mas a morada dela é no alto, aleluia. E os filhotes dela ficam nas montanhas, inacessível. A cobra só consegue ficar embaixo, mas a águia, ela vive tanto embaixo, mas a morada dela é lá em cima. Deus não poderia ter escolhido animal melhor. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água de sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com uma correnteza. Irmão, esse versículo 15 aqui. A água saiu da boca da serpente, que era o dragão. A água é o quê? A palavra. Ele está falando que nos últimos dias vai vir água adulterada. A água que você acha que está vindo de Deus, mas está vindo de Satanás, meus amados irmãos. Para enganar quem? A mulher. Para prejudicar quem? A mulher e o filho dela. Para prejudicar a igreja e a obra de Deus. Fica na simplicidade que está na Bíblia, aleluia. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. A terra fala também dos habitantes do planeta, irmão. Que a gente vai ter ajuda de pessoas que vão ser
que vão ter a sua atenção despertada pelo falar. Primeiro pelos fatos que estão acontecendo, que está se comprovando, e pelo falar da simplicidade de Deus, da boca da verdadeira igreja, da verdadeira obra de Deus. Não está me entendendo? Tem várias parábolas falando sobre isso. Principalmente uma delas é do mordomo infiel. A gente tem que ser a conexão com pessoas ímpias, com o mundo, irmão, porque o plano de salvação é para todos. Sai desse negócio de você ser uma classe exclusiva de evangélico. Você é uma classe exclusiva, você é o último biscoito do pacote, ser melhor do que os outros. Não, para com isso, meus amados irmãos. Vamos entender a Bíblia assim na simplicidade, né? Ó, tá acabando. Então, irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante de sua descendência, aos que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Ele está dizendo ali no final do capítulo 12 que ele vai querer te enganar, e quando ele não conseguir te enganar, ele vai se enfurecer contra você. Meus amados irmãos, olha só, eu estou aqui para desmascarar Satanás. E Satanás, ele tem coisas sutis, meus amados irmãos, ele tem ataques sutis, e ele usa principalmente dentro da igreja, meus amados irmãos. Não está me entendendo? Uma das armas que eu identifiquei dele agora, dos últimos tempos, por isso que eu demorei uns 3 ou 4 dias para fazer, é o medo dentro da igreja, usando coisas bíblicas. Mas se você parar para pensar, não faz sentido, porque você está reduzindo a divindade e o poder sobrenatural de Deus. Quando você fala para estocar alimento, você está com medo de morrer de fome. E ao mesmo tempo está falando que Deus não é um provedor sobrenatural. É um Deus que não faz vir maná do céu. Tu tá me entendendo? E nem mandar corvos trazendo carne. É isso que ele está dizendo. É isso que a pessoa está dizendo. Mas sem intenção, meus amados irmãos. Eu tento bater, martelar isso na cabeça de vocês é o seguinte. Irmãos, eu sinto isso. Eu não posso pregar uma coisa que eu não sinto, que eu não faço. Eu sinto paz, irmão. Eu sinto alegria. Cada vez, o meu filho também acompanha. Muito negócio de história que está acontecendo no mundo. Principalmente ele está particularmente interessado, o meu mais velho, nesse negócio de Irã. Ele está me dando mais informações sobre o Irã aí, que eu vou falar nos próximos vídeos. Está dando problema lá do Irã contra eles mesmo lá, é o reino dividido. Porque outros países lá, como Jordânia, Cisjordânia, Síria, Palestina, ele está chegando para ele e fala assim, cara, o que tu arrumou aí com Israel aí? Agora vamos resolver esse negócio. Vai coisa para guerra. Mas, cara, isso me causa uma alegria. Porque o meu filho está falando profecias sem saber. Quando eu escuto notícias internacionais pelo Kim Paim, pelo Paulo Figueiredo, seja em política, seja geopolítica, seja acontecimentos mundiais relacionados à guerra, irmão, eu me lembro da Bíblia, por isso que você tem que estar na Bíblia, na tábua do teu coração, irmão, isso te causa paz. Eu estou fazendo uma casa aí, não sei nem se eu vou curtir a minha casa, mas a minha morada é no céu. De uma maneira ou de outra a gente vence, você está me entendendo, irmão? Então não cabe medo nisso aí. E o medo é a última arma que o Satanás vai usar muito, irmão. Usou a imprensa, agora ele está perdendo a credibilidade. Ele vai fazer agora você esmorecer na sua fé. São os Sambalate, os super Sambalate Tobias, que se você não abrir o olho, ele pode estar do teu lado no culto. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? O vídeo chegou aos 33, eu vou dando complemento nos próximos, que são os vídeos de manutenção, mas eu espero que os irmãos tenham entendido de maneira simples, tá? Qualquer coisa deixe no comentário, qualquer dúvida, pode perguntar, fica à vontade, tá? Pedido de oração, deixe nos comentários desse vídeo. E Deus abençoe a todos grandemente.